Bem-vindo a Montserrat. Somos uma família que ama Jesus e ama pessoas, que multiplica discípulos que vivem restauração com transparência e acolhem com graça e amor. Somos uma família onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas e que sempre tem espaço para quem deseja conhecer a Deus e fazer a sua vontade, vivendo um amor que não para, mas multiplica. Esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, és Rei pra sempre, dá força e vem nos esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, és Rei pra sempre, dá força e vem nos Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, és Rei pra sempre, dá força e vem nos libertar.
o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Olá, Igreja Monte Serra, que precioso estarmos de volta aqui depois de uma jornada de um mês em Provérbios, no mês de julho. Semana passada o nosso querido Ranulfo introduziu Eclesiastes e tem sido tão edificante aprender com cada um desses homens de Deus, cada palavra inspirativa, encorajadora e transformadora para aquele que realmente deseja viver a vontade de Deus. Hoje nós vamos continuar em Eclesiastes, todo esse período de agosto estudando esse livro que é, de certa maneira, confuso, estranho, diferente. Ele fala dos dramas da vida e hoje nós vamos voltar os olhos às riquezas e o sentido da vida. Nós vamos focar hoje a nossa reflexão em Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 8. Vamos entrar no capítulo 6 e depois o versículo 9. Espero que o Senhor possa grandemente visitar você aí na sua casa,
onde você estiver através dessa palavra. O texto bíblico diz assim, Eclesiastes 5:8. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os seus bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhes dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Capítulo 6, ele continua dizendo, vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível. O homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, no entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe o enterro digno, tem melhor sorte que ele. Versículo 6 diz, pois de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? E o versículo 9 termina dizendo, melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes e esse livro é muito curioso. Alguns estudiosos, teólogos, dão para esse livro o seguinte tema, o livro mais pessimista da Bíblia, ou o livro mais mal-humorado da Bíblia. O autor de Eclesiastes, o Kohelet, aquele que convoca uma assembleia, ou simplesmente o pregador, ele aborda a vida como uma sucessão de fatos sem sentidos e ele conclui que tudo nessa vida é vaidade, tudo nessa vida é algo passageiro, temporário. Ele, um homem cheio de privilégios, ao mesmo tempo vendo uma vida de frivolidades, uma vida vazia, mas ao mesmo tempo um homem que construiu grandes obras, ao final da sua vida ele termina dizendo, rei Salomão, de que tudo é vaidade, nada passa de vaidade. Para o autor, tudo na vida não passa de futilidade, inutilidade. Você poderia dizer que apenas um tolo falaria isso, mas Salomão teve riquezas, poder e foi o homem mais sábio do seu tempo. Porém, pelo seu próprio estilo de vida, ele mesmo reconheceu a fragilidade e a vaidade que envolve toda a vida humana. Salomão deixa claro que sua própria vida, essa jornada de busca pelo sentido da vida, para alcançar, foi necessário ele enfrentar o tédio, a morte, o dinheiro, o orgulho, o tempo, enfrentar tudo isso e tentar vencer. Como uma viagem durante a nossa vida, precisamos refletir sobre as nossas próprias angústias, nossas lutas interiores.
Eu diria que nesse momento da história aqui, já na sua velhice, Salomão está vivendo grande drama e Eclesiastes vai nos ajudar a entender que a história da humanidade se repete, o homem em busca de significado, entender a razão. E Salomão vive isso e nós vivemos porque os dramas da vida de Salomão são os nossos dramas. Seus questionamentos não foram diferentes dos nossos questionamentos. Então o pregador, o Eclesiastes, descreve a vida como ela é. Eu acho incrível porque esse livro ele não tem maquiagem. Ele busca retratar o cenário da humanidade em busca de entender para que Deus o fez, o criou e qual o sentido das coisas. Imaginem um homem que já viveu de tudo, já desfrutou de tudo, já possuiu o que quis, esbanjou-se com 1000 mulheres e agora decide escrever que a vida não tem sentido, não faz sentido, que não passa de uma bolha de sabão, que tudo é vão, inútil, fútil. Dentre os muitos meios de busca de encontrar esse sentido, o autor revela a fragilidade, a incapacidade, por exemplo, do dinheiro produzir exatamente esse sentido de vida. Ele reforça o coro daqueles que dizem que o dinheiro não traz felicidade. Nesse caso aqui, diferente do que geralmente nós falamos ou pensamos, bom, ele está falando isso porque ele não teve dinheiro, ele não sabe, não. Estamos falando do rei mais rico da história de Israel, que viveu em Jerusalém. Ele buscou na sua própria vida consolo nas riquezas e não encontrou. Ele fala exatamente sobre esse drama, que o dinheiro não resolveu o problema do sentido da vida dele. O Eclesiastes então nos apresenta a oportunidade para refletirmos sobre o dinheiro e encontrarmos o verdadeiro caminho para que o dinheiro cumpra o seu papel, sem tentarmos colocá-lo como um protagonista da nossa história e oferecer assim o sentido da vida. Não vamos encontrar nele. E então, quais são os problemas que o dinheiro pode produzir na sua vida, na minha vida, quando você busca nele o sentido da vida? O primeiro problema é a insaciabilidade, nunca está satisfeito. Eclesiastes 5:10 diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. É aquela busca insaciável e você troca de carro e logo aquele já não basta. Você troca de casa, aquela já não é suficiente, você viaja para um lugar que você sonhava e você já não está mais contente, é o descontentamento. O segundo drama que colocar a esperança no dinheiro é a insegurança relacional, a desconfiança de todos. Por quê? Olha o que diz em Eclesiastes 5:11a. Quando aumentam as riquezas, os bens também aumentam os que os consomem. Acho que um dos grandes dramas de quem possui riqueza é aquele sentimento de pessoas se reunindo como sanguessuga à sua volta. Isso é dramático e vai viver uma grande crise. Se posso confiar naquela pessoa, na aproximação dela, se ela é uma aproximação por amor ou uma aproximação por interesse. Isso é terrível. Isso é um dos dramas de quem possui riquezas, essa desconfiança. E muitos de nós atrapalhamos o coração daquelas pessoas que possuem riquezas e que de fato até trabalham e usam para abençoar, mas que veem esse oportunismo ao seu redor como verdadeiros sanguessugas. Um outro problema é a insônia, ansiedade e preocupação. Eclesiastes 5:12 diz que o sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico, ele não lhe dá tranquilidade para dormir. É aquele desespero, né? É aquele pensamento constante acerca das riquezas. Esse é um dos dramas das pessoas que possuem riqueza, mas que fazem dela o sentido da sua vida. Outro drama é a própria infelicidade. Eclesiastes 5:13 diz que há um mal terrível que vive debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Talvez você diga assim, mais rico, milionário, passa por infelicidade. Certamente você conhece algumas dessas pessoas e eu também. Esse é um dos dramas. Quando nós fazemos da riqueza o sentido da nossa vida, nós nos tornamos infelizes. O outro problema que colocar as riquezas ou nas riquezas o sentido para a vida é o medo de perder tudo de uma hora para outra. Eclesiastes 5:14 fala sobre isso.
Olha só o que diz: se as riquezas dele se perdem, no mau negócio nada ficará para o filho que lhe nascer. Então é aquela tensão de que de repente, do dia para a noite, numa negociação errada ou por outras razões que transcendem inclusive o seu controle, como o Brasil já viveu no passado e nós estamos vivendo como o mundo hoje. O drama de não saber como será o amanhã. E aí vem aquele sentimento de medo, né? Medo de perder todas as coisas. Quando o sentido da vida está no dinheiro, esses dramas vêm ao nosso coração. Mas há mais do que isso. E Salomão vai então refletir que o dinheiro facilita a vida na terra, mas não resolve o problema com a eternidade de nenhum ser humano, muito menos dá o sentido para a vida. Eclesiastes 5,15 diz: o homem sai nu do ventre da sua mãe e como vem, assim ele vai. De todo o trabalho em que ele se esforçou para fazer, nada levará consigo. Então eu quero propor hoje, aqui nesse tempo de reflexão sobre o dinheiro, as riquezas e o sentido da vida, 4 direcionamentos, eu diria radicais, para quem quer vencer o dinheiro e colocá-lo no devido lugar na sua história. Primeiro lugar, eu quero convidar você a riscar do seu vocabulário a expressão meu, minha, esses sentimentos de posse, né? De propriedade privada. Lá Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja lá em Corinto, ele vai dizer, né, claramente no capítulo 8 da segunda carta, versículo 15, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Essa experiência de dar generosamente, de compartilhar, de distribuir, é quem entende que você não possui, as coisas não são suas. Deus colocou nas suas mãos para você repartir. O segundo princípio, eu diria assim, de decisão radical para vencer o dinheiro como algo que quer se transformar no sentido da sua vida, eu acho que é incrível isso, quando Jesus fala do dinheiro como mamon. A gente precisa entender que não é só o amor ao dinheiro o problema. Ele trata do dinheiro como um Deus, porque existe uma força, e é importante olhar para o dinheiro como algo que ele nos coloca sob risco, de nós, sem percebermos, fazermos dele a nossa esperança e o sentido da nossa vida. Então eu quero desafiar você a vencer esse engodo, esse sofisma, dando o segundo passo. Esse segundo passo é: meu querido, desfrute da vida, gaste o seu dinheiro. Bom, talvez aqui você que está conosco, inclusive faz parte do nosso time de cursos, que fala muito sobre a gente ser uma pessoa que está sempre preocupado com provisionamento e eu quero dizer que eu acredito na importância do provisionamento, acredito na importância de a gente se preparar para o futuro, mas quando a gente coloca o sentido, a esperança nas riquezas para o nosso futuro, nós não conseguimos viver o hoje, nós não conseguimos gastar o nosso dinheiro, usufruir. Eclesiastes capítulo 6, versículo 3 e versículo 6 fala assim: um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, no entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida. Digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, isso é muito forte, ele diz que tem melhor sorte do que essa pessoa. Lá em Eclesiastes 6, versículo 6 diz: pois de que valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Então, querido, gaste, desfruta, usufrua antes de você partir. Há pessoas que se sentem culpadas por usufruírem do suor do seu trabalho. Mas Deus nos supre com 2 objetivos, pelo menos, queridos. Primeiro, para a nossa própria satisfação, para usufruirmos. Deus tem prazer, se alegra quando você usufrui. Mas também para sermos generosos, incluindo, querido, seu investimento na vida de pessoas, no suprimento de pessoas necessitadas e no investimento do reino de Deus. É muito importante você entender isso. O texto bíblico ainda diz, lá em Eclesiastes capítulo 6, versículo 1, vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falte nada que os seus olhos desejam,
mas Deus não lhe permite muitas vezes desfrutar tais coisas e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Então, minha palavra para você hoje é: agradeça a Deus, aceite o pouco e o muito de Deus e desfrute da sua vida, porque isso é um presente de Deus, querido. Isso é maravilhoso. Muita gente diz: pastor, não tenho dinheiro. Meu querido, a gente pode aproveitar de tantas maneiras a vida, mas você que tem posses e riquezas, querido, não faça dela o sentido da sua vida, faça com que ela possa trabalhar para você e não você trabalhar para ela. Em terceiro lugar, sobre o contentamento, quero falar sobre isso. Coloque a sua satisfação e esperança naquilo que é eterno e seja satisfeito, querido. Eclesiastes 6:9 diz: melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido. Tem muita gente que, ao invés de agradecer pelo que Deus deu, está contente, agradecido, está olhando para o que não possui. Contentamento é uma espécie de disciplina de permanente aprendizado. Lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 6:6-8, diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Por isso, se tivermos o que comer, beber e vestir, nos estejamos com isso contentes. Ainda lá no versículo 17 e 19 de 1 Timóteo 6, diz: ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem coloquem a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que a tudo dá e a todos dá livremente. É muito forte esse texto. Ele fala sobre serem ricos em repartir com generosidade. Então, esta passagem, essa reflexão do pregador, o Eclesiastes, ele é uma reflexão fruto da sua própria experiência. Ele não está falando do que ele acha, ele não está conjecturando, ele está falando daquilo que ele viveu, daquilo que ele experimentou. Jim Elliot, um dos homens que deixou um legado, para a história do cristianismo como Marte, ele disse uma frase absolutamente extraordinária que eu quero deixar isso para você refletir hoje. Ele disse o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, e aqui nós estamos falando do dinheiro, para ganhar o que não pode perder, que é a sua salvação, que é o seu relacionamento com Deus. Uma frase que tem que nos levar a pensar. Querido, a busca pelo sentido da vida tem a ver com satisfazer a sede da alma na minha intimidade com Deus. Por isso que Jesus, quando vai conversar com a mulher samaritana, que no caso dela estava buscando o sentido da vida nos relacionamentos, ela já estava no quinto homem, e aquele com que ela estava não era o seu marido. Jesus chega para ela e diz: olha, você precisa conhecer a água da vida, e se você beber dela, você jamais terá sede. E ele se apresenta como a água da vida. Jesus está trabalhando com esse conceito quando ele fala do pão da vida e se apresenta como o pão da vida. Ele está dizendo que há uma sede no ser humano, há uma sede em mim, na minha alma, que ela só pode ser suprida, saciada, uma fome que só pode ser satisfeita quando nós nos alimentamos daquele que supre, que é Deus, a fonte de toda a nossa necessidade. Por isso que lá em Jeremias, capítulo 12, versículo 13, há uma passagem tão importante para nós entendermos sobre o sentido da vida, porque muitos de nós estamos buscando não no dinheiro necessariamente o sentido da vida. Estamos buscando talvez numa profissão, na nossa carreira, achando que nos debruçando, realmente noite e dia em trabalho, em estudos. E queridos, trabalhar é algo divino. Deus trabalhou e depois ele descansou no sétimo dia. Deus ensinou lá em Gênesis a necessidade de trabalhar, de produzir. Nós estamos falando do desequilíbrio na vida humana, em nós projetarmos em algo aquilo que seria a expectativa do sentido da vida. E Deus vai trabalhando, a história bíblica vai nos ensinando o quanto nós somos capazes, sim, de realmente projetar o sentido da nossa vida para uma carreira profissional, para uma fama, para uma glória. Queridos, nós podemos, inclusive, colocar o sentido da nossa vida em filhos, num casamento, num relacionamento. E vamos, sem perceber, distorcendo
aquilo que deve ter o seu devido lugar na nossa história. Assim é o dinheiro. Por isso estamos falando sobre isso hoje, porque ele tem condição e poder, força, para assumir o seu coração, a sua mente e dirigir a sua vida no sentido de você cada vez mais correr atrás do vento, atrás das riquezas. E aí nós encontramos Salomão, um rei que teve posses e posses, dizendo: nada disso me deu sentido à vida. Então, quando lá em Jeremias ele diz assim, o meu povo, Deus falando ao profeta, cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha, a única fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, as suas próprias cisternas. É exatamente disso que ele está falando. É que muitos de nós, vamos cavando os nossos poços como se ali nós fôssemos encontrar aquilo que vai nos dar o sentido à vida. Então Deus precisa deixar de ser para você e para mim o meio pelo qual nós conquistamos o que desejamos para se tornar a pessoa dentro da qual eu e você vamos encontrar o sentido da vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Então encontrar-se na vida tem a ver com encontrar-se com Deus, o autor da vida, a fonte da vida. Então eu quero terminar levando você a perguntar-se onde você está buscando sentido para a sua vida. É no dinheiro? É nas riquezas? Eclesiastes e toda a Escritura fala de vários poços rachados que podem se tornar realmente a fonte onde nós vamos tentar beber para saciar a sede da nossa alma e encontrar o sentido para a vida. Eu quero então convidar você hoje a olhar para essa reflexão do pregador que nos mostra que tudo isso é uma bolha de sabão, é como um vapor, passa, é vaidade, é inútil. Então eu quero concluir dizendo para você que a escola do contentamento é tirar as riquezas deste lugar de ser o sentido, aquilo que me traz sentido à vida. E entender que o caminho da piedade é que me faz colocar realmente o dinheiro no seu devido lugar. Porque se você aprender a estar contente em toda e qualquer situação, tudo à sua volta até pode mudar para pior, como esse momento que estamos vivendo. Mas o seu estado de saúde espiritual, física, mental, emocional, integral, não serão abalados. Porque o Senhor é realmente aquele que traz sentido à sua vida. Muita gente triste. O que entristece as pessoas? Tua vida não é um acidente. Para Deus, não existe um acidente. Nós somos um pensamento de Deus. Deus aguardava teu nascimento. Deus cumprirá o seu propósito contigo. Somos exatamente do jeito que Deus quis. Eu sou assim
porque Ele me fez assim. Se somos insatisfeitos, é porque não somos gratos a Deus. Nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus permita. Deus está olhando por nós. Não podemos nos acrescentar nenhum segundo de vida, mas podemos abreviar nossa existência, pois quando não cuidamos da nossa saúde física, emocional e espiritual, deixamos de ter uma vida plena. Floresça onde você está. Deus me pensou e me colocou aqui, portanto, devo ser bênção aqui, onde eu vivo. Qual é o propósito da minha vida? O grande propósito da minha vida é conhecer Jesus e falar dele para as outras pessoas. Se pudermos resolver os problemas de uma só pessoa, nossa vida já terá valido a pena. Deus tinha um plano ao nos criar. Ele nos escolheu e nos colocou no seio da nossa família. Deus sabia que eu iria nascer. Deus esperava por mim, do jeito que sou. Todas as plantas e animais foram criados por Deus. Somos o motivo de Deus ter criado o mundo. Somos a criação mais importante que Deus criou. Devemos valorizar a nossa vida, porque Jesus morreu na cruz por nós. Deus é amor. Deus está comigo desde o nascimento até a morte. Se eu quero estar junto com Deus, eu quero e vou estar. Ele prometeu. Está escrito na sua palavra e Deus não mente. Precisamos orar pelas pequenas coisas que acontecem em nossa vida. Precisamos valorizar as pequenas coisas que Deus faz por nós. Precisamos ser gratos a Deus todos os dias por tudo que Ele faz por nós. Somos muito especiais. Fomos criados por Deus. Eu quero orar hoje, eu quero orar por você que está vivendo dramas na área financeira nesse tempo de Covid, nesse período, porque são desempregos, são incertezas, são dramas que estão acontecendo. Mas o meu propósito hoje, olhando a reflexão do pregador aqui em Eclesiastes, é que você possa colocar realmente a sua esperança, o seu foco, realmente em Deus, porque só Ele pode trazer verdadeiramente você e eu ao verdadeiro sentido da vida. Fomos criados para o louvor da glória de Deus e, portanto, é só nele que nós vamos encontrar satisfação, alegria e plenitude. Vamos orar então? Senhor Deus, nós queremos nesse momento dizer que nós entendemos que nós construímos, cavamos nossos poços rachados. Ó Deus, são poços que não retêm água nem para si mesmo, não têm sentido nem em si mesmo, muito menos são capazes de produzir ao homem, a qualquer ser humano, o sentido da vida. Nós queremos pedir perdão ao Senhor e queremos aprender com Eclesiastes, queremos aprender com o rei Salomão, ó Deus, que teve tantas riquezas, que desfrutou da vida, que declarou que não houve nada que ele não quisesse que ele não tenha possuído. Ó Deus, que construiu tantas coisas magníficas, extraordinárias, que teve fama, glória, poder, mas que ao amadurecer na jornada da idade da sua vida, foi compreendendo que essas coisas não fazem sentido, que tudo isso é inútil, tudo isso é uma coisa passageira e temporária. Mas, Senhor, Tu és o centro, Tu és o motivo, Tu és a razão. Ó Deus, em Ti nós existimos e para Ti nós devemos viver. Por isso, Pai, nesse momento em que nós estamos aqui orando, nós queremos não apenas pedir perdão ao Senhor quando nós colocamos as riquezas e nas riquezas a esperança e o sentido da nossa vida, e declarar, Senhor, que nós queremos fazer de Ti
ó Deus, a nossa razão de viver. Queremos encontrar em Ti o sentido da nossa vida. Deus, ajuda-nos a estarmos contentes em toda e qualquer situação. Ajuda-nos, ó Pai, nesse momento tão difícil da história. Pessoas que estão desempregadas agora, Senhor, que elas sejam visitadas e encorajadas e que o coração descanse no Senhor. Pai, nós pedimos também que possamos ser o socorro do Senhor, possamos ser a família espiritual para abençoar todas as pessoas que estão passando por esses grandes desafios. Pai, também sabemos que além das riquezas, há tantas outras coisas que nós colocamos como sentido da vida. Nós queremos dizer, Senhor, nos perdoe. Apenas o Senhor é o sentido da nossa história. Nós oramos assim, Pai, com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quer saber mais sobre o sentido da vida, sobre Jesus, sobre como viver uma vida plena, encontrando nele a razão para o seu viver, entre em contato conosco, procura no nosso site. Nós temos então várias oportunidades de contato através dos nossos pastores. Nós podemos ser um apoio para a sua jornada espiritual. Você que está passando por dramas de necessidades nesse tempo de Covid, queremos lembrar que nós temos todo o nosso projeto, não é? Compartilha Amor, Fé e Esperança, que envolve também esse socorro, né? Toda a nossa campanha Café de apoio, de suporte financeiro. Então busque apoio também para que a gente possa socorrer você, sua família, nesse tempo de necessidade. Estamos juntos, somos família. Igreja, um grande beijo, com muita saudade, um beijão no coração. A você que está nos conhecendo, um grande abraço, é uma alegria ter você conosco, nosso coração aqui sempre aberto para amar e cuidar de pessoas. Convido você a compartilhar continuamente na sua vida amor, fé e esperança. Deus abençoe vocês.